O que são os 5 solas da Reforma Protestante? Os 5 solas são proposições teológicas que sintetizavam os pilares da Reforma Protestante. Eles expressam as 5 frases latinas, o conceito da teologia reformada, em oposição à teologia católica. Os 5 solas são sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e sola Deo gloria. A palavra latina sola significa unicamente ou somente. Assim, os 5 solas significam somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. A origem dos 5 solas. Apesar de os conceitos expressos nos 5 solas serem evidentes na teologia reformada protestante, tais conceitos foram sintetizados tempos depois, quando teólogos reformados analisaram de forma sistemática as diretrizes da reforma. São elas: a centralidade das Escrituras, sola Scriptura; a justificação pela fé, sola gratia; e solus Christus, sola fide e soli Dei gloria; e o sacerdócio de todos os crentes. É difícil saber quem utilizou pela primeira vez a expressão 5 solas. Acredita-se que isso se deu a partir do período em que foram formulados os catecismos e as confissões de fé da Igreja Protestante, de forma como é utilizado hoje, isto é, como um tipo de slogan da teologia reformada. Provavelmente, a expressão 5 solas somente passou a ser utilizada pelos cristãos a partir do último século. Sola Scriptura, ou somente as Escrituras. Sola Scriptura indica a inspiração, autoridade, suficiência, infalibilidade e inerrância das Escrituras. Isso significa que somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática da Igreja. Os reformadores acreditavam que a autoridade das Escrituras não depende de testemunho de qualquer homem ou mesmo da Igreja, mas unicamente do próprio Deus, que é o seu autor. Esse conceito contrastava diretamente com a teologia da Igreja medieval. Naquela época, a autoridade papal, a tradição e as formulações dos concílios possuíam autoridade equiparável às Escrituras. Todavia, apenas a Bíblia é a autoridade, é a autorrevelação espiritual de Deus, de sua vontade para o homem. Solus Christo, somente Cristo. Solus Christo significa que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum outro complemento precisa ser adicionado à sua obra redentora. Seu sacrifício substitutivo em nosso lugar é suficiente para o perdão de nossos pecados, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Essa posição combatia o entendimento da liderança da igreja, que colocava outras pessoas em posição especial entre Deus e o restante dos homens. A Bíblia diz que somente pelos méritos de Cristo o homem pecador pode ser
justificado diante de Deus. Nenhuma outra pessoa tem o poder de prover a reconciliação do homem com o seu Criador. Sola gratia, somente a graça. Sola gratia significa que a salvação é somente pela graça. Isso significa que ela é obra realizada unicamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. O homem nasce morto em seus deleitos e pecados e não pode obter a salvação mediante suas obras. Ele nem mesmo tem capacidade de desejar e amar aquilo que é espiritualmente bom. Na época da Reforma, a igreja estava envolvida num verdadeiro comércio de salvação. Vendia-se perdão de pecados e quem pudesse pagar as esmolas, as boas obras e comprometimento com as tradições da igreja e as doutrinas humanas desenvolvidas por ela garantiam um suposto lugar no paraíso aos seus fiéis, mas definitivamente o homem não pode comprar a salvação pelos seus próprios esforços, nem mesmo optar por ela com a sua vontade escravizada pelo pecado. Sola fide, somente a fé. Sola fide significa que a justificação é unicamente pela fé em Cristo e até mesmo essa fé não tem origem no próprio homem, mas é dom de Deus. O homem não regenerado é incapaz de confessar que Jesus é o Cristo, o unigênito de Deus. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo, fazendo nascer de novo, que o homem pode responder com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. Esse foi um ponto essencial da Reforma Protestante. Lutero se empenhou durante um longo tempo em sua grande busca pela salvação de sua alma, mas ele teve sua vida transformada quando o Espírito Santo iluminou seu entendimento e ele conseguiu compreender toda a verdade que há na declaração das Escrituras de que o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1 e o versículo 17. Soli Dei glória, somente a Deus a glória. Soli Dei glória é o resultado natural do sola Scriptura, solus Christus e sola gratia e sola fide. Quando se entende que somente a palavra de Deus é regra de fé e prática, que ela revela que unicamente Cristo é o mediador entre Deus e o homem, é que a salvação não vem de obras humanas, mas é pela graça, mediante a fé. Não há outra interpretação possível, a não ser a de que a glória pertence somente a Deus. O propósito o propósito último da criação de todas as coisas e da salvação do homem